partir de agora, Debate Maravilha. Religião, comportamento e temas atuais em debate. Participe, dê a sua opinião. Está no ar, Debate Maravilha. Bom, hoje, com grande alegria, nós estamos recebendo, então, às 11 horas em ponto, nós confirmamos, nós temos os pastores conosco, nossos convidados, o Rogério Santos, o pastor Warley Pires e também o pastor Euler Gomes. O tema de hoje é: se obediência traz bênção, por que os ímpios prosperam? Primeiro, pastor Rogério Santos, é uma alegria poder recebê-lo, que a paz do Senhor Jesus seja no coração do irmão. Amém. William, demais pastores, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso a gente estar aqui mais uma vez nessa oportunidade para falar das grandezas de Deus. Sim. E assim também falar, orientar o povo acerca de muitos assuntos, de muitas coisas importantes que muitas vezes as pessoas deixam à margem, deixam de lado, e nós sabemos que são assuntos que contemporâneos, que trazem uma visão espiritual, onde nós podemos nos alicerçar em Cristo Jesus através da sua palavra, através do ensinamento da palavra de Deus. Amém. O irmão vem? Eu sou do Ministério Pentecostal, ali da região de Sabará, na rua Francisco Mendes Ribeiro, no bairro Borba Gato. E a igreja também manda um abraço, a paz do Senhor a todos os ouvintes também. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe os irmãos, uma alegria. Estamos também recebendo o pastor Warley Pires. Em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus abençoe e guarde, é uma alegria poder recebê-lo. Paz do Senhor, William, amém, um prazer estar aqui novamente. Amém. Já estive aqui no programa do meio-dia. Sim. E retornando agora nesse debate, é uma alegria. Eu sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus, bairro São Marcos. Pastor Silas Ronaldo é nosso pastor regional e pastor Paulo César é nosso pastor presidente. É uma alegria poder estar cooperando aqui. Amém. São Marcos, que é próximo a Sabará, né? Isso. Amém. E também o pastor Euler aqui, alegria. Euler Gomes, em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus abençoe. Bom dia, William, bom dia aos pastores, que Deus abençoe. Pastor Rogério, pastor Warley. Prazer poder retornar aqui, né? Estivemos aqui no debate, já estive aqui no programa Meio Dia, no Culto Maravilha, e é sempre um prazer poder retornar para falarmos de assuntos tão importantes, de assuntos contemporâneos, atuais, à luz da Bíblia. Para que o Espírito Santo possa nos trazer clareza e possamos trazer graça, paz e discernimento na vida daqueles que estão ouvindo. Amém, né? Senhor. Agora, o irmão vem... Sabará também. Nós estamos entre vizinhos aqui. Isso. Eu sou da Igreja Evangélica Nazareno Pentecostal. A nossa igreja fica no bairro Alvorada, na Avenida Malha 220. Sou pastor auxiliar lá, meu pastor Aldo. Sim. Em nome do Senhor Jesus. Aliás, é ele quem está aí? Ele está aí. Mas ele falou que ele vinha ver aqui. Acho que ele está numa reunião no nono andar. Então tá bom. Então, graças a Deus por isso. Bom, irmãos, o tema hoje é o seguinte: se obediência traz bênção, por que os ímpios prosperam? Então, nós queríamos a primeira visão dos irmãos para que nós pudéssemos aqui, em nome do Senhor Jesus, sermos auxiliados pela palavra do Senhor Deus em razão daquilo que o Senhor traz ao coração dos irmãos. Pois não, pastor Rogério, vamos começar com o senhor. Sim, essa pergunta ela é feita de tempos, de geração a geração. Mas a Bíblia ela fala disso desde os primórdios, mas o Salmo 73 é que nos traz uma visão mais apurada desse assunto. O Salmo 73, Asaf, ele chega a dizer que ele tinha inveja do ímpio pela prosperidade do ímpio. Só que o que as pessoas não entendem é a paciência de Deus. Porque Deus é um Deus longânimo, Deus é um Deus misericordioso. Às vezes você vai ver uma pessoa, um ímpio, prosperar, e as pessoas acham que Deus deu a permissão dele ter uma vida de pecado, uma vida de impiedade, e que Deus não vai fazer nada a respeito. Isso é um erro muito grande que as pessoas têm, porque Deus ele é misericórdia, Deus ele é longânimo, e a misericórdia de Deus ela dura para sempre. Então qual que é o objetivo? O ímpio prospera, mas é porque Deus é paciente.
O ímpio, ele tem os seus momentos de prosperidade. E a prosperidade do ímpio, ela não é uma prosperidade duradoura. E muitas vezes as pessoas confundem a promessa com princípios. Porque se todo... É como assim, o sol. O sol nasce para todos, tanto para os justos quanto para os ímpios. O sol nasce, a chuva para todos, o ar para todos. Mas só que vai chegar um dia que nós vamos ter que prestar conta a Deus de todas as nossas ações e atitudes. E é nesse dia que a gente vai saber quem é quem. E aí a Bíblia diz em Malaquias, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E muitas vezes a prosperidade de Deus, a promessa de Deus, ela é gerada na nossa vida. Ela não acontece por acaso. Deus, ele promete, mas vai gerando. E tudo que é gerado tem o seu tempo. Para Deus derramar uma bênção na minha vida, para Deus cumprir uma promessa, existe um tempo. Deus chegou para Abraão e falou para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te disser. Nesse período, para que Deus cumprisse a promessa, foi gerado na vida de Abraão muitas coisas, guerras ele enfrentou, situações ele enfrentou, deserto ele enfrentou, mas no final a sua geração, a sua descendência entrou na terra prometida. Então muitas vezes nós precisamos ter essa paciência para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Sim, sim. Bom, qual a primeira visão do irmão Arley, né, o pastor? Se a obediência traz bênção, por que os ímpios prosperam? Pois não. William, é importante aqui a gente ressaltar, né? A obediência traz bênção e por que o ímpio prospera? Sempre, quando se fala isso, a visão é dinheiro, é money, é financeiro, né? São os bens materiais. São os bens. Quando fala do ímpio prosperar, mas por que ele prospera? Sempre se pensa no dinheiro, né? Lógico que o dinheiro também ele faz parte, mas a prosperidade é um conjunto, não é uma coisa em si. Tem gente que às vezes é um bom cristão, mas se ele começar a ganhar muito dinheiro, atrapalha ele. Atrapalha a vida dele. Então, assim, a prosperidade a gente tem que entender que você vê o José. A Bíblia diz de José na casa de Potifar. Ele é escravo, ele não tem salário, ele está longe de tudo e de todos, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. E a Bíblia diz assim, tudo que ele fazia, o Senhor prosperar. Quer dizer, o cara não ganha dinheiro, não tem salário, mas o próspero daquela casa é ele, não era o ímpio Potifar. Por quê? Porque a prosperidade, acima de tudo, é o Senhor. Então a pessoa pensa assim, mas o ímpio está prosperando. Aí às vezes o cara ele tem um prédio enorme. Às vezes tem ímpio que sobe naquele prédio e pula de lá. Porque ele não tem a verdadeira paz, a alegria, a prosperidade na alma. Lógico que eu digo, o financeiro é importante, né? É bom, faz parte, mas não é tudo, né? Ele é uma parte da prosperidade. E então é importante isso. Olha, não só a prosperidade não é só dinheiro. A prosperidade, acima de tudo, é ter Deus no coração, é ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, é ter Ele direcionando a sua casa, sua vida, sua família, e com isso as coisas vão sendo acrescentadas. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas. E muitas vezes, muito cristão, ele olha para a prosperidade só como as demais coisas. Ele não olha primeiro o Senhor, né? Sim, buscar o Senhor. Sim. Pois é, pastor Euler, a primeira visão do irmão. Eu creio que hoje nós vamos caminhar aqui em concordância, né, pela primeira impressão de todos aqui. A pergunta é, se a obediência atrai bênção, por que o ímpio prospera? Então nós vamos trabalhar dois princípios aqui. O princípio é a obediência e a prosperidade. Precisamos entender que nem todo sucesso é bênção. Nem todo sucesso é bênção. E nem toda dificuldade é a falta do favor de Deus, né? Nós precisamos entender esse princípio porque, como bem disse o pastor, quando se liga à prosperidade, se liga ao resultado. Nós ligamos prosperidade a valores financeiros, a resultado imediato, a resultado financeiro, e nem todo sucesso é bênção. E nem toda dificuldade é a falta do favor de Deus. Eu digo que prosperidade é parte da bênção, mas ela não é a bênção, né? Você pode, debaixo de uma bênção, prosperar. Se o relacionamento com Cristo for apenas pelo resultado e a gente olhar para prosperidade como resultado, eu tenho uma mensagem que eu prego, que é um texto conhecido, todos os irmãos conhecem, que é sobre a pesca maravilhosa. Eu falo que aquela mensagem da pesca maravilhosa não é apenas sobre o resultado. Às vezes nós limitamos a mensagem da pesca pelo resultado, que a gente fala sobre que a pesca maravilhosa, o peixe que Pedro pegou,
Mas se a mensagem de Jesus fosse apenas pelo resultado, ele tinha ido embora quando Pedro pescou. E quando Pedro acaba de pescar, o convite é: segue-me. Então, não vai se construir um relacionamento com Cristo pelo resultado que ele pode dar, mas por uma trajetória, por uma caminhada, por uma construção. E aí, sim, você caminha debaixo da bênção. Sim. Bom, aí agora, nos Salmos 73, como o irmão Rogério nos trouxe, nós temos algo que é muito sério, que se os irmãos não estiverem atentos, e eu mesmo, né? Quem fala o que ouve, eu não... Porque, irmão, há um perigo na caminhada, que é o seguinte, né? E principalmente eu vejo isso em nome do Senhor Jesus, né, Tiago? A quem muito dá, muito será cobrado. E no Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus ele fala ali daquelas pessoas que estão lá, numa posição que elas estão falando, está tudo certo que elas falam. Só que elas se assentam na cadeira de Moisés, falando tudo que está certinho, mas elas não querem aquilo para elas. Né? Elas lançam fardos pesados, mas nem com um dedo pequenininho elas querem ali pegar, né, realmente aquilo que estão ensinando. Então, um perigo grande que nós temos aqui, porque no 73, o Salmo 73, né, diz assim, com toda certeza Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Então, um conceito maravilhoso, que ele sai de Israel e fala com todos. E isso nos inclui, graças a Deus por isso. Só que aí vem o cuidado. Diz assim, quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Então, existe um entendimento aqui a respeito dessa pessoa, desse irmão, dizendo o seguinte, meus pés quase tropeçaram. Aí fala de inveja, enfim, mas o cuidado. Hoje nós anunciamos aqui um acidente que ocorreu em Montes Claros, em que um caminhão ele despejou lá, descarregou óleo na pista. E na hora que escorrega, o que ocorre ali? Vários acidentes acabaram acontecendo ali. Eu vejo essa figura bem própria. Né? Se nós não nos mantermos na rocha e ficarmos olhando para o outro, e esse outro, cujo tema hoje é o ímpio, a gente vai ter muito problema, porque a gente consegue ver as bênçãos hipotéticas que o ímpio tem, mas não conseguimos ver internamente aquilo que vem passando. Então é uma visão externa que pode trazer um escorregão. E aí a pessoa não está na rocha, né? Pois não, pastor? Justamente. E muitas pessoas, elas... Porque, assim, irmãos, eu vou falar assim no modo mais íntimo, irmãos. O Evangelho... Mas isso é maravilhoso, né? Essa é a intimidade dessa música em nós. O Evangelho, para nós hoje, se a gente for analisar o que os nossos antepassados passaram para chegar a palavra de Deus até nós, lutas, aflições, perseguições, humilhações, etc. Hoje, a gente, assim, é um modo assim estranho, é vergonhoso para a gente. Porque hoje o crente não aceita passar dificuldade, ele não concorda com a luta, não concorda com a provação. Jesus ele diz em São João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Há algumas pessoas que colocam uma adendazinha, vós também vencereis, mas não é isso, não tem isso lá. Sim. Mas aí a gente volta lá em João 15, né? Aí eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Então se nós estivermos em Cristo, e Cristo estiver em nós, então a nossa vida ela vai estar pautada com a graça de Deus. Amém. E muitas vezes as pessoas não dão esse valor, não valoriza a graça, né, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Porque qual que foi o problema de Israel? Eles queriam um rei. E Deus governava Israel, não deixava nada faltar para eles. Exatamente. Deus dava comida do céu, Deus cuidava, tapava a luz, o calor do sol, durante a noite iluminava o caminho. Sim. E o povo ainda escolheu um homem. Então hoje em dia as pessoas não conseguem focar nas coisas invisíveis, elas querem as coisas visíveis. E tem um dado aí importante, na verdade, de Samuel, né? Que o Samuel entristece, o Senhor Deus vem a ele e fala assim, olha, pode ficar tranquilo, não é você que eles estão rejeitando a mim. E o que eles queriam? Eles queriam um rei segundo as ações, que é o assunto aqui hoje.
Justamente. Consegue entender? Não, eu quero um rei que me governe segundo as outras nações. E aí o Senhor Deus ele fala assim, olha, esse rei vai ser segundo o coração de vocês. E aí vai ser perigoso. Então, essa é a situação. Às vezes você está olhando a pessoa que ainda não tem a luz do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor Deus, ele, em Cristo, nos ensina uma coisa. A gente tem que orar e amar essas pessoas também. O Senhor Jesus fala, amar aquele que te ama até... Né? Justamente. O ímpio faz isso. Né? E porque na minha visão, né, em nome do Senhor Jesus, eu até queria compartilhar isso com os irmãos. Eu entendo assim, sabe, pela palavra de Deus. Nós temos o ímpio e nós temos o incrédulo. E muitos irmãos fazem essa associação, que eu vejo o seguinte: eu conheço muitas pessoas que não creem, mas que são pessoas que buscam não fazer mal para ninguém. O ímpio não. O ímpio é mau, sabe? E muitas das vezes esse ímpio que é mau está ali, como o Senhor Jesus já havia dito, Paulo fala em Atos, né? Lobo disfarçado em ovelha. Então, pois não, pastor, vamos. Outra coisa, William, essa questão de às vezes por que o ímpio prospera? Às vezes tem um crente que fala assim, mas por que o ímpio prospera? Tem um outro lado da questão. Tem crente que é bacana, salvo, mas não é muito bom do trabalho. Aí ele vê um ímpio porque às vezes o cara é batalhador, trabalha. Quer dizer, é essa a situação. Aí às vezes o cara trabalha em 2 empregos, 3 empregos, né? Corre atrás, aí vai, mas por que o ímpio prospera? Porque ele está trabalhando, hein? Ele está semeando. A lei da semeadora, ele está correndo atrás. Tem gente que é manso, o cara incomoda com a vida e não anda, não caminha. E isso aqui eu não estou falando que existe salvação, estou falando que existe uma pessoa. Você quer melhorar? Pô, vou ter que acordar um pouco mais cedo, ter que correr atrás, hora do almoço, vou fazer alguma coisa extra, um dia de folga eu posso. Quer dizer, eu vou correr atrás para melhorar. Poxa, o cara é ímpio, mas ele tá. Mas aí ele não olha esse lado. Porque a gente fala no quesito, né? Deus em primeiro lugar, sim, mas eu falo financeiramente, tem gente que ele não desenvolve. Ele fica numa redoma assim, aqui tá bom. E eu sei que se você trabalhar, produzir mais, você desenvolver mais, dar umas podadas, né? Quando você poda alguma coisa, a Bíblia ensina, você vai podando, vai crescendo. Sim. Então a pessoa, às vezes, ela olha o outro, mas administra mal o que ganha. Compra tudo que vê. Você vê um caindo, ele está comprando. Financia, está comprando. É a compulsão, né? Compulsão. É a ansiedade. Né? Então, às vezes tem pessoa que está lá no cristão, está lá, mas a pessoa administra a vida. Então é muito importante eu saber. Às vezes o cara está prosperando, ele não é crente, não frequenta igreja, não tem religião, mas ele trabalha, ele desenvolve. Então, quer dizer, a Bíblia também nos ensina o quê? A crer em Deus, mas correr atrás, trabalhar, prosperar, avançar, né? Então, quer dizer, quando se fala no quesito financeiro, meu irmão, tem que desenvolver, tem que trabalhar. Né? Pois não, pastor. Nós precisamos também, dentro do que o pastor falou, né, ter trabalho, boa administração, preparo. Né? Muitas das vezes a gente percebe que cristão, o cara é um leão na oração, na comunhão, mas ele é negligente com relação ao preparo, com relação à qualificação, com relação a se preparar para que possa prosperar. Mas, voltando aqui ao assunto, né, que o pastor citou, o William citou sobre Asaf diz assim, quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios, meus pés quase se desviaram. E essa talvez é a realidade de muita gente. Quando a gente tira o foco, tira os olhos de Jesus e começa a comparar, a reparar, né, e olhar para a prosperidade do ímpio, e nós precisamos entender que a prosperidade do ímpio nem sempre é a aprovação de Deus. Deus, ele é soberano. E ontem eu estava ministrando e eu disse algo até que eu disse o seguinte: a maior dificuldade que nós temos como cristão é sermos um ser temporais, lidar com Deus atemporal. Nós estamos presos a calendários, a dias, a anos. Nós estamos presos a esse tempo. A nossa realidade é temporal. Nós calculamos os dias, as datas, nós traçamos metas. Daqui um mês, desse ano, vai ser assim. Nós somos temporais. O nosso Deus é um ser atemporal. Deus não está preso ao tempo. E para Deus tudo é instantâneo. E usar essa expressão instantânea é até errado, porque instantâneo está preso ao tempo. É o agora, é o tempo. Mas só para a gente tentar entender. E aí nós precisamos entender que esse Deus atemporal, ele é soberano. Então, às vezes,
Existe a tolerância do tempo de Deus. Deus está dando tempo. Tem pessoas que Deus está dando tempo para que ele se arrependa, para que ele tenha um encontro com Jesus. Deus está dando tempo para que possa... Eu ouvi uma vez um apóstolo dizer para mim que tem 2 formas de Deus humilhar o homem. Quando eu ouvi isso, me pareceu muito estranho, mas depois eu pensei e falei a realidade. A forma de Deus humilhar, às vezes Deus tira ao ponto de nós nos humilharmos e termos o único recurso de Deus. Ou às vezes Deus te dá o tanto ao ponto de constranger e você fala, eu não merecia. Sim. Eu preciso voltar para Deus. Então, Deus dá o tempo, Deus dá a oportunidade do arrependimento, o plano soberano de Deus, porque Deus não está preso a esse tempo nosso. E quando nós olhamos para a prosperidade dessa perspectiva das nossas metas, do nosso tempo, muitas das vezes nós podemos tropeçar nisso. Exatamente. E aí, diante daquilo que nós estamos ouvindo, né, todo cuidado, né, para que nós possamos nos manter na rocha. Mas veja, quando nós vamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, né, o Senhor Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, havia um homem rico que mantinha um administrador. Esse, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. E aconteceu que, mandando chamar, o interrogou, o que você está fazendo? Fala, o que você está fazendo? Presta contas agora da tua administração, porquanto já não podes continuar com essa responsabilidade, ou seja, algo havia sido entregue a ele. E diante disso, falou o administrador consigo mesmo. Meu senhor está me despedindo, o que eu vou fazer? Trabalhar na terra, eu não tenho força. Quanto a viver esmolando, eu tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer para que, quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. E então ele manda chamar cada um dos devedores e ele indaga ao primeiro, quanto que você deve? Aí ele fala, bom, eu te devo 100 potes de azeite. Aqui o administrador autorizou, toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Em seguida, vem outra pergunta. E você, quanto deve? Aí o outro vai falar assim, eu devo 100 tonéis de trigo. O administrador lhe orienta, olha, toma a tua conta, escreve 80. Então o Senhor elogiou o administrador. Que Senhor? Esse Senhor que havia sido ali usurpado por ele. E ele fala uma coisa aqui, que aí eu queria trazer isso para com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Veja, o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois ele agiu com sabedoria. Aí ele vai dizer, porquanto os filhos do mundo são mais sagazes, mais prudentes do que os filhos à luz. E aí, irmão, quem são os filhos à luz? Vós sois luz do mundo. Senhor, por que que nós somos luz do mundo? Porque vocês são bem-aventurados. Mas por que nós somos bem-aventurados? É porque vocês choram, eu enxugo a lágrima. Vocês são abençoados porque vocês são pacificadores. E Filho de Deus é aquele que é pacificador. Vocês são bem-aventurados porque vocês padecem perseguição pelo meu nome. Por isso que vocês são filhos da luz. Mas aí então, se o Senhor está dizendo que eu, como filho da luz, eu não sou prudente, eu não sou sagaz. E aí o Senhor está dizendo que o filho lá do mundo, então nisso ele é mais prudente do que eu. Pois não, pastor Rodrigo. Eu costumo sempre dizer o seguinte, a pessoa, ela, por exemplo, ela mora de aluguel, ela precisa pagar o aluguel. E ela começa a orar, Senhor, abençoa, Senhor. Aí Deus abre uma porta e abençoa ela consegue. Assim, ela precisa pagar o aluguel daqui 30 dias, com o primeiro dia que ela ora, a bênção vem. Aí ela pega a bênção e fala assim, olha, ainda tem mais 29 dias para frente. Eu vou fazer um churrasco e Deus vai preparar outro. Sim, mas o Deus já preparou o que ele pediu. Sim. E a pessoa gasta e depois, aí Deus não dá a bênção de novo, a mesma que ele está pedindo. Aí ele fala, Deus, o Senhor não me ama, o Senhor está deixando eu passar vergonha. Não, Deus já deu a bênção lá atrás. A pessoa não teve a prudência de guardar, o zelo de cuidar. Então, muitas vezes, Deus tem abençoado, assim, Deus tem abençoado o seu povo. Só que o seu povo não tem administrado bem. A primeira coisa que Salomão pede a Deus foi sabedoria, para entrar e sair no meio do seu povo. Ele podia ter pedido a vitória sobre seus inimigos,
Ele podia ter pedido riqueza, mas ele pediu sabedoria. Sim. E eu acho que nós, como filhos da luz, falta-nos, e muitas vezes na nossa vida, isso. Senhor, dê-nos sabedoria para fazer esse trabalho, esse projeto, dê sabedoria para me tratar esse assunto. Sim. E às vezes a pessoa aceita Jesus, é batizado e tudo, aí ele fala, não, agora Deus cuida de mim. Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Aí ele esquece o ponto e vírgula, nada me faltará. Aí ele acha que ele pode ir para uma rede, ficar balançando e Deus vai cuidar, vai enviar o corvo para alimentar. Não. A gente tem que ter a sabedoria, o entendimento de que a gente tem que ser prudente. Tem a época da vaca gorda e a época da vaca magra. Aí quando vier a magra, você tem o depósito. Isso tanto espiritual, material, no modo geral na nossa vida. Jeremias, ele briga com Deus. Jeremias 12, Jeremias fala assim, justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem mal aleivosamente. Jeremias, ele entra nessa questão, mas no final, assim, no versículo, rapidinho, no versículo 3, aí Jeremias fala, mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Sim. Então, assim, o ímpio pode até prosperar, mas Deus, ele dá a oportunidade de ele reconsiderar. Sim. Eu entendo, Provérbios fala que o Senhor criou até o ímpio para o dia mau. E as coisas reveladas pertencem a nós, as não reveladas pertencem ao Senhor. Então, o Senhor, por exemplo, né, nós podemos, em nome do Senhor Jesus, considerar o Paulo antes, o Saulo, né? Nós podemos considerar uma pessoa ímpia, porque ele incrédulo não, ele cria na lei, ele entendia, ele sabia da lei, ele tinha uma fé. Ele tinha a maldade humana de arrastar os irmãos, as irmãs, de levar preso, de conceder na morte, entendeu? Então, assim, como é que o irmão, né, vê isso, pastor o Arley, nesse sentido? Ou seja, os círios do mundo são mais prudentes que os círios da luz. E aí? William, você vê que o texto está mostrando que ele se antecipou. Quer dizer, ele falou assim, rapaz, eu não vou ter força para trabalhar, não sei o quê. Ele se antecipou à crise, ele foi preparando. Sim. É que eu tinha falado dos irmãos que às vezes vê o ímpio prosperar, mas vê que o cara se antecipa, acorda mais cedo, levanta, e às vezes é isso aqui que ele fez, essa prudência de ver lá na frente, não viver a vida só, eu estou cheio do Espírito Santo, glória a Deus, estou aqui, já sou salvo, mas eu tenho que me preparar. Olha o que o Senhor fala com Josué, olha, Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado para fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Quer dizer, eu vou ler, eu vou praticar o que nele está escrito e ele vai fazer prosperar o meu caminho. Porque às vezes a pessoa ela quer a prosperidade como um toque de mágica. Por isso que a Bíblia diz do ímpio, às vezes, a prudência dele, que ele vai se preparando, ruim ou não, porque o cara foi errado, ele está pegando o patrão, tá cobrando menos, mas no erro dele, a prudência dele, o patrão elogiou. Quer dizer, porque é ímpio mesmo, o ímpio faz errado mesmo. Ele falou assim, mas ele se antecipou. A gente faz certo, então tem que se antecipar. Quer dizer, eu vou preparar o meu caminho, quer dizer, eu não posso ficar esperando. Eu fiz uma visita semana passada a um irmão antigo na igreja, estava 1 ano e pouco sem trabalhar, mas ele queria o serviço na área dele, onde ele ganhava muito, era gerente. Eu falei, meu irmão, se você não achou naquela área, você tem que sustentar a sua casa. Você vai ser orelha seca, você vai vender água no sinal, você vai trabalhar onde for. O que eu tenho é que suprir a minha casa. Porque às vezes a pessoa está... mas o ímpio tem. Fala, deixa para lá, vai fazer a sua parte, correr atrás. É se preparar para o dia mau. Porque ele vem. Para todos nós, o dia mau vem. Então eu tenho que estar me preparando para enfrentá-lo, para vencê-lo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, pastor, como é que o senhor vê isso, então? A Bíblia diz, William, que tudo sucede a todos de forma igual, debaixo do sol. Tem algo que eu bato muito, e até o pastor citou, é a questão do preparo e da qualificação para aquilo que Deus colocou.
Eu vivi uma experiência, um testemunho meu. Eu vivi uma experiência, eu estava pregando em São Paulo, com um grupo missionário da África. E quando eu acabei de pregar, nós fomos jantar, um momento de mesa, de comunhão. E eles ficaram impactados com a palavra que eu ministrei, da forma que Deus nos usou. E eles começaram a falar que tinha um projeto missionário na África, e o rapaz estava traduzindo para mim e falou: olha, nós temos um projeto na África do Sul e a gente faz uma grande conferência, a gente faz um grande evento, nós gostaríamos de levar o senhor. Aí quando ele acabou de falar, eu fiquei muito empolgado. Ele falou: o senhor tem um passaporte? Eu falei: tudo certo, tem um passaporte. Ele diz: então, só que lá nós precisamos que o senhor fale inglês. O senhor fala inglês? Eu falei: não. Aí ele falou: pastor, então nós infelizmente não poderemos levar o senhor. A porta não abriu por culpa de Deus, não, por falta de preparo meu. Então eu sempre digo o seguinte: Deus não vai te colocar em portas aonde você vai se tornar vergonha para o nome dele. Deus não vai te colocar em lugares aonde você vai se tornar vergonha para o evangelho. O nível do seu preparo vai revelar o tamanho da porta que Deus vai te colocar, os lugares que Deus vai te estabelecer. Então, quando nós olhamos para a prudência dos ímpios e às vezes a falta de prudência dos cristãos, por causa nos falta preparo. Nós vivemos quadro hoje, o cenário político nacional do Brasil, a gente vê muitas coisas acontecendo, porque muitas das vezes nós como igreja negligenciamos, não só a área política, preparo na área da cultura. Muitas das vezes nós entregamos a cultura para o diabo, deixamos de preparar. Então a nossa falta de prudência, de preparo em muitas áreas, permitiu com que os ímpios prosperassem e avançassem em muitas áreas. Então, aí tem uma consideração que é importante dizer aos irmãos também, porque, vamos lá, e o assunto do Josué veio, né? Que também essa palavra de Josué, ela pode ser vista, por exemplo, no Salmo 1, né? E Salomão, que pede sabedoria, ele pede um coração ensinável, né? E o Senhor se agrada daquilo. Então, olha que situação. O Salomão, ele foi a pessoa, né, que teve mais bens, posses. Ele tinha tudo que, quando as pessoas chegavam a Salomão, elas iam sempre levando algo, enfim. Mas ele tinha aquela aparência externa, porque internamente Salomão era rei, e o rei ele tinha, como Josué, medita na minha palavra dia e noite. Ele não fez isso. O Salomão, ele foi, a primeira ação de Salomão, né, ele vai buscar cavalo no Egito, e o cavalo do Egito significa força, né? Para nós, nesse tempo, significa buscar força no mundo. Egito, a figura do mundo. E o Salomão teve todas aquelas coisas, né? Tudo, muito, mas tudo mesmo. Só que ele teve uma coisa que para com o Senhor Deus é de muita tristeza, abominação, mas muita tristeza ao coração do Senhor Deus, que é a idolatria. Ele teve 1000 mulheres, e das 1300 adoravam outros deuses, e ele fez isso. A palavra diz que ele fez isso. Então, muitas das vezes, irmãos, que é algo que a gente tem que ponderar. O que você quer? Você quer prosperidade, irmão? Será que a tua prosperidade, a tua bênção, não está dentro de você e não naquilo que muitas das vezes você está buscando fora? Não significa que você não vai ter o teu carro, a tua casa, não, nada disso. Mas, irmão, em nome do Senhor Jesus, de que me vale ganhar o mundo inteiro? Aleluia. E perder a alma. Pois não, pastor Rogério. Sim, é verdade. Aproveitando essa oportunidade, Paulo, em Romanos 8,18, ele fala assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E às vezes as pessoas falam assim: mas eu estou passando luta, eu estou isso, aquilo. Gente, as aflições desse tempo presente não se compara com o que está preparado para a gente, para nós, com o que Deus está preparando, né? E Apocalipse 21:4, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então a gente tem que começar a olhar mais para Deus e crer na providência dele.
Acreditar, não, Deus, ele vai... Porque a Bíblia não fala em Salmos, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Sim. Sem Deus não dá. E às vezes o ímpio, a pessoa obediente, né? Vamos colocar o justo, ele começa assim, ele tá ali, não, Deus vai me ajudar, e tá na fé. Aí de repente ele olha pro ímpio e fala assim, não, eu vou parar porque olha lá, tá. Só aí ele já deixou o espírito da inveja entrar na vida dele, deixou de ser justo, ou deixou de ser obediente, sim, deixou a inveja entrar. Porque as coisas são muito sensíveis, é uma linha tênue, por qualquer razão a gente pode perder a bênção, sim, mas nada se compara ao que Deus tem para nós, nada sim, se compara, sim, com a glória de Deus. Sim. E assim, eu digo assim, vale a pena passar por todas as aflições deste mundo e receber a recompensa de Deus. Sim. De que me adianta ganhar no mundo e perder. Justamente. Então, irmão, Warley, o irmão conseguiu entender a questão? Não? Quer dizer, aquele rei, né, que o Senhor Deus é fiel na sua palavra, ele promete, ele cumpre. Salomão não teve problema nenhum, né, mesmo diante de todas as coisas erradas que ele fez. Os irmãos estudiosos, eles diziam o seguinte, que Salomão escreveu Provérbios em plena bênção com o Senhor, assim como Eclesiastes. Só que o que ocorreu entre Provérbios e Eclesiastes foi que ele caiu. Por isso ele vai dizer depois que há tempo de tudo, né? Por isso ele vai dizer lá no final, olha, de tudo que você está vendo aí, teme ao Senhor. Isso é dever de toda pessoa. Pois não? Pois é, William, nós comentando sobre ele, né, o Salomão e o final da sua vida, a ficha tipo caindo, eu queria ressaltar aqui o Salmo 1, que ele fala aqui, ó, felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto ao seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Agora o ímpio. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Porque tem crente que olha o ímpio e até vibra vendo, mas aqui mostra o final da vida deles, sem Deus. A impiedade, às vezes... Que o Salmo 73 também fala disso. É coligado. Sim. É o final da vida de um ímpio sem Deus. São prazeres momentâneos, é uma vida de aparência, de uma angústia que você vê... Eu fiz uma visita uma vez aqui na Savassi, uma mulher muito financeiramente tranquila, vem com um pastor, e oramos na casa. Nessa época, eu não tinha minha casa própria, eu morava num barracão, no lote da minha mãe, no Buraco do Sapo, no Alto Veracruz. Sim. Era um barracão na beira do córrego, pequeno. E quando nós oramos aqui na Savassi, no apartamento dela, eles dormiam em quarto separado, o casal, sim, senhora psicóloga, eles finos. Porque como nós estamos em rede, né, situar os irmãos das outras localidades do estado. A região da Savassi aqui é a Zona Sul. Zona Sul. Sabe? Então, o que ocorre? A compra de um imóvel aqui gira em torno de milhões. Consegue? Aí os irmãos conseguiram... Só para entender, que aqui é questão de milhões. E eu lá no barracão, nessa época eu morava ainda no lote da minha mãe, no barracãozinho, casado de novinho. Essa senhora, nós oramos na casa dela, ministramos a palavra. Ela falou assim, eu senti um pouco de paz e de alegria. Eu fui embora com aquilo pensando, meu Deus, esse casal mora neste lugar, avaliado em milhões. Sim. Eu moro num barracão no lote da minha mãe, num buraco, na vila, a vila da vila, mas ela dizendo assim, mas eu senti paz e alegria com a presença de vocês. Sim. Quer dizer, mostrando a verdadeira prosperidade, que o que eles tinham não trazia paz. O que eles tinham não trazia alegria. E nós viemos assim, o que nós tínhamos, a palavra, a presença. Aí emendando nisso, hoje eu tenho minha casa própria no bairro Guarani. Sim. Um lote completo,
uma casa uma bênção de Deus. Mas eu estava sentado no terraço. E ainda mora ao lado da Pizzaria Guarani. Um minuto da Pizzaria Guarani. Nessa hora ali. Né? Um minuto da Pizzaria Guarani. Aí eu sentado no terraço estudando a palavra e veio aquela alegria e eu pensei assim, Senhor, minha alegria é o Senhor. Porque quando eu não tinha essa casa, quando eu não tinha carro, quando eu ainda não tinha minhas filhas, eu só era casa, tinha a esposa, mas não tinha nada disso aqui. Eu já tinha essa alegria, aquele prazer. Não era a casa, não era o carro, não eram os bens. Hoje eu tenho uma loja de terno. Não era a loja, era Deus. Quer dizer, eu sonhava em ter, eu corri atrás, trabalhei confiando em Deus, né? Semeando, mas eu fui perceber, falei, Senhor, é o Senhor. A verdadeira prosperidade é a sua presença. Não foi o dinheiro, não foi a casa, não foi o carro, não foram os filhos, não foi a esposa. É a presença de Deus, a nossa verdadeira prosperidade. Amém. Pastor Euler. Existe 2 tipos de prosperidade, pastor. Citou esse exemplo, 2 tipos de prosperidade. Prosperidade momentânea, que ela é material, visível e passageira. A prosperidade verdadeira, ela é paz, presença de Deus e eternidade. O próprio Salmo 73, como foi citado aqui, e todos nós sabemos, o Asaf começa dizendo, quanto a mim, porém, os meus pés quais se desviaram porque eu invejei a prosperidade do ímpio. Porém, no mesmo Salmo 73, versículo 17, Asaf vai dizer, até que eu entrei no santuário do Senhor e descobri qual seria o fim deles. Olha o que Asaf está dizendo. Enquanto eu não sabia qual seria o fim deles, eu fiquei invejando o que era visível, momentâneo e passageiro, até que eu descobri qual seria o fim deles. Aí o versículo 18 é extraordinário, porque Asaf diz assim, ó, tu certamente os pões em lugares escorregadios que vão fazer eles cair. O que Asaf está dizendo é que essa prosperidade momentânea é uma prosperidade escorregadia, uma prosperidade que vai fazer cair. E aí, para a gente entender algo aqui, que nós estamos tratando sobre a prosperidade, mas tratando também sobre o princípio de bênção, é que a gente precisa entender que a bênção da obediência nem sempre ela é imediata. A bênção da obediência nem sempre acontece no nosso momento. Quando nós olhamos para um exemplo bíblico, por exemplo, Mefibosete, o que normalmente nós pregamos? Que ele está num lugar, terra de esquecimento, né? É a mensagem, eu não quero aqui desconstruir a mensagem de ninguém, né? Eu creio, e até de fato é terra de esquecimento, só que o que é terra de esquecimento, para Asaf foi uma bênção, para Mefibosete foi uma bênção. Por quê? Mefibosete sofreu um acidente, ele era o único herdeiro do trono, poderia morrer sim, porque como único herdeiro, poderia alguém tirá-lo a vida, e o que seria lugar para esquecimento, para ele serviu lugar para guardar ele. Quando a gente lê no texto, o texto diz que lá tinha uma casa, então ele não ficou na rua como mendigo, ele tinha uma casa que a recebeu, que a abençoou. Então, quando nós vamos olhar, às vezes o lugar que você está não é o lugar que você gostaria de estar, mas é o lugar que Deus está te guardando. Sim. Tem uma casa, tem um sustento, é o lugar que está preservando a tua vida. Ele tinha a bênção, a vida preservada. Tinha uma casa ali que era a casa de Maqui. Estava guardando ele, preservando. Então a bênção de Deus nem sempre ela é imediata, momentânea e do jeito que nós esperamos. O fato de não estar onde eu quero estar não quer dizer que eu não estou vivendo a bênção de Deus. Agora são 11 horas e 43 minutos. Você está acompanhando aqui o nosso debate, maravilha. Eu queria só chamar a atenção dos irmãos, né, porque a partir do domingo, agora, próximo domingo, dia 15, nós vamos estar entre 7 e 8 da noite, 19 e 20 horas, apresentando para os irmãos grandes pregações. E nesse primeiro momento, né, nós vamos estar recebendo o irmão César Coneglian. E esse irmão ele vai apresentar um estudo falando a respeito de paternidade e ansiedade. O acolhimento do Senhor Deus no nosso coração como Pai e da ansiedade à luz da palavra de Deus de acordo com as Escrituras. É muito rico. Em nome do Senhor Jesus. Serão 3 domingos consecutivos. O nosso primeiro domingo é esse agora. Já o convite aos irmãos para que sejam efetivamente
ouvindo, né? Considerando que seja de ajuda. E eu vejo nesse momento bem próprio ter dito isso, porque muitas das vezes, meu querido irmão e irmã, ao observar o outro, sendo ímpio ou incrédulo, enfim, e às vezes até um irmão, você pode criar uma inquietação no coração. Ansiedade não é pecado, mas leva ao pecado. Então, o cuidado que nós devemos ter em razão daquilo que é do outro e daquilo que é nosso. O Senhor Jesus, ele diz assim: quem encontra a sua vida, perde. Mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Então, quem vos recebe, a mim mesmo recebe. O que ele está dizendo aqui? Quando eu tenho Cristo como bênção na minha vida, na hora que eu me achego à vida de alguém, dentro da simplicidade, humildade, porque ele nos chama assim: vós sois minhas testemunhas, vós sois meus discípulos. Aí ele está dizendo assim: o que recebe vocês? Recebe a minha pessoa. Recebe aquele que me enviou, que é o próprio Senhor Deus. Então, quando lá em Abraão, quando nós voltamos no Antigo Testamento, que ele diz assim: o Senhor, Todo-Poderoso Deus, que ele diz assim: sê tu uma bênção. Sabe, a bênção, ela está em nós, ela habita em nós pelo Espírito Santo. Eu queria